Então, a missão do Espírito só se acabará quando entregar você como propriedade a Deus. E quando isso irá acontecer? Aí nós vamos aqui para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 13. Está aqui pertinho, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 13. Olha o que está escrito aqui. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Não poderia de falar, esse ponto aqui é muito maravilhoso. Quanto mais, irmãos, não podemos ser ignorantes quanto aos que dormem. Olha só, os que dormem, que coisa gostosa é dormir, não é verdade? Quando você está dormindo, o tempo perde o seu sentido, você descansa a mente, acorda regenerado as suas forças, renovado as suas forças. Pois é, esse dormir aqui, Paulo não está se referindo apenas ao sono, que a gente dorme, à noite a gente deita para descansar, não. Está falando do que seria a morte para as pessoas comuns. No caso de quem está em Cristo, é como se estivesse dormindo. Aí eu não poderia deixar de fazer você lembrar duas passagens bíblicas. Dentre elas, quando Jesus soube da doença de Lázaro, que disseram para ele, o seu amigo está enfermo. E ele continuou. Depois vieram outros mensageiros dizendo, o seu amigo Lázaro morreu. Então, quando Jesus comunicou ao discípulo que iria retornar, ele não usou o termo morreu, ele disse, olha, Lázaro dorme. Inclusive o discípulo acreditavam que estava se tratando do sono. Não, ele estava falando da morte. Mas, então ele voltou e ressuscitou a Lázaro. O poder que ressuscitou a Lázaro é o mesmo Espírito que nós estamos falando. Mas numa segunda ocasião, concernente ao assunto de dormir, aconteceu quando Jesus ele foi buscado por um pai, aquele que a Bíblia define como o principal da sinagoga, Jairo. E quando Jairo veio e disse, olha, minha filha está para morrer, mas se o senhor for lá e colocar as mãos sobre ela, uma palavra tua, ela ressuscitará. Muito bem. Quando Jesus chegou, a menina tinha morrido. E as senhoras que cuidavam, que entendiam muito bem do que se respeito à morte, disseram, não adianta mais, a menina morreu. Jesus disse, não, ela dorme. Questionaram, por acaso nós não conhecemos quando uma pessoa está morta? Jesus ainda disse, olha, vocês conhecem a morte, eu conheço a vida. Aquelas senhoras ainda não conheciam o que até então era mistério, o poder do Evangelho. Mas eu vou traduzir para você orando que o Espírito Santo lhe revele. Quando Jesus chegou, que começou a pregar, lá em João 10, ele disse, aquele que veio antes de mim é ladrão e salteador. Ou seja, ele não era uma autoridade, porque ele não tinha recebido de Deus. O poder que agora ele exercia tinha sido delegado a Adão. E Adão foi tapeado, digamos assim, e o poder que Deus deu para Adão, agora estava com Satanás. Mas a maneira que Satanás tinha se apropriado desse poder era ilegal. Por isso Jesus disse, ele é ladrão e salteador. Ali no caso de Jairo, como Jesus estava travando uma briga diretamente com Satanás, Jesus sabia que se Jesus confessasse ou admitisse que de fato a menina estava morta, então assim ele delegaria o governo que estava sobre ele, o poder que Deus tinha dado para ele, a Satanás, assim como Adão tinha feito. Então, como Jesus cria em Deus, sabia que ele era autoridade, que ele era superior, como Efésios fala, que ele está acima de todo principado, de toda potestade, todos os nomes que se nomeiam, se é de todos, inclusive a morte. Então ali Jesus, ao negar, ao não admitir, não confessar, ele estava dizendo, não conheço a autoridade de outro, eu não conheço a morte, eu conheço a vida. Então se Jesus não desse
a autoridade, o diabo que estava ali reinando, porque Jesus não estava, mas agora ele acabou de chegar. Então ali ele tomaria o reino da morte foi vencido, porque ele não admitiu, e foi isso que aconteceu. Jesus ignorou o que todos diziam, e chegou lá e disse: menina, levanta. Nunca se viu um morto levantar, nunca tinha se visto, até aquela hora. Mas a partir daquela hora, aquela moça levantou, e sã. Então, o poder que hoje nós temos é o mesmo, apenas a maioria não sabe. Então, continuando aqui, em Tessalonicenses, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 13 em diante. O verso 14 diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, não os que morreram. Porque quem está em Cristo, como o próprio Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E os que viverão e crer, não morrerão jamais. Está lá em João capítulo 11, verso 24 e 25. Ora, ainda vos declaremos por palavra do Senhor, isso nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos, ou seja, chegamos na frente, não chegará adiante ou apressadamente, ou na frente dos que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz dos arcanjos, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos entender isso aqui. Então, muito bem. Aquilo que Efésios estava dizendo, no capítulo 1, verso 13, que quando nós ouvimos o evangelho da vossa salvação, tanto no evangelho crido, foste selado, ou fomos selados com o Espírito da promessa, então, que a função do Espírito que se empenhou por nós só acaba ou acabará quando ele entregar nós como propriedade do Senhor, é exatamente onde acaba aqui. Porque os mortos ressuscitarão primeiro no toque da última trombeta. Trombeta é convocação, assim quando, como num quartel, o seu general convoca os seus soldados. Então, o Senhor Jesus, através de um anjo, irá convocar, e os mortos ressuscitarão primeiro para cumprir aquilo que Jesus disse muitas vezes: chegará uma hora em que os mortos ouvirão a minha voz. Aí, nesse caso, para que as pessoas entendessem, tomando o seu poder do seu governo e do domínio sobre a morte, ele disse: os mortos ouvirão a sua voz. E é quando a trombeta tocar que é essa convocação. Todos que passaram com o selo do Espírito do mundo inteiro irá ressuscitar com um corpo glorificado, um corpo que não teme bala, que não teme faca, um corpo que não tem fraqueza, que bactéria não pode, porque paralelamente ainda haverá bactéria, a terra ainda está com toda a sua contaminação, mas mesmo assim, com os corpos gloriosos, eles não fazem dano algum. Então aí se encerrou a missão do Espírito que tinha se empenhado por nós, como Efésios 1 e 13 está esclarecendo. Então, após os mortos se encontrarão, em seguida, os que estão vivos, contemporâneo à vinda de Jesus. Os seus corpos serão transformados em um corpo glorioso, ao mesmo nível dos anjos, como também ao mesmo nível de Jesus, como ele disse, Paulo disse, ainda não somos transformados ainda, como deveria, mas chegará uma hora que nós seremos como ele é, nós seremos. João também falou sobre isso. Então, isso acontecerá quando Jesus retornar. Olha que maravilha. Então, quando ele retornar, em uma certa posição, quero lembrar você que Satanás
Ezequiel fala, Isaías também fala a respeito do desejo malicioso de Satanás, que era subir acima das estrelas do céu. A Bíblia afirma que Satanás montou seu trono em uma posição privilegiada. São tronos, são onde eles são ministro da perversidade, da maldade, que rege a terra. Ele influencia o homem ao erro. Ele cria bactéria, agentes, vírus e toda essa mazela. Quem cria é ele. Porque a Bíblia é muito clara em dizer: o Senhor Jesus só veio para dar vida, e vida com abundância, enquanto que o diabo só veio para roubar, matar e destruir. Tudo que é bom, tudo que diz respeito à vida, vem de Deus, do Pai das luzes. Mas tudo que é perverso, tudo que diz respeito à morte, vem de Satanás. Vem de Satanás. Então, assim sendo, o Senhor Jesus destronará ele, e para isso não poderia ser com o corpo natural. Hoje nós vivemos por fé. Jesus disse: em meu nome expulso o demônio. Naquele dia, não. O nosso poder é maior do que o dele. Como o escritor de Hebreus também já tinha falado, profeta Davi, que era um rei profeta, iremos falar muito de Davi nesse estudo. Ele disse: quem é o homem, Senhor, para que o Senhor constituísse sobre toda a obra da sua mão? Porque se olhar pelo lado, pela a realidade, os anjos são superiores, são maiores, têm corpo mais poderosos do que os nossos corpos mortais. Mas o Senhor não constituiu, não colocou o anjo nessa posição, e sim o homem. Enquanto que Hebreus também diz que Deus designou anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação. Hoje, pela fé, a nossa força é medida, é os anjos que executam, eles estão a serviço dos que herdam a salvação. Então, a segunda coisa que acontece hoje, para que você entenda, uma vez que você ouviu o Evangelho, foste selado, tem o Espírito Santo, você recebe um anjo. Salmo 91 fala que Deus acampa anjo ao redor do que teme, para guardar em todo o caminho. Então hoje nós temos um anjo. Deus designou anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação. Naquele dia não há necessidade, porque agora nós estamos no mesmo nível dos anjos. E os tronos de Satanás serão derrubados. Lembrando você que Jesus falou muito sobre a sua vinda, essas guerras, chegou a dizer que as potências dos céus seriam abaladas. A lua perderia parte do seu brilho, o sol também. Então essa guerra que há, porque é onde Satanás colocou o trono dele, que ele está governando hoje, Satanás, ele não tem poderes legais sobre os que estão em Cristo. Sobre os outros eles têm. Todos que pecam pertencem ao diabo. Primeira carta de João, capítulo 3 e verso 8. Porém, os que estão em Cristo, ele perdeu os poderes legais, mas ele continua exercendo o poder, principalmente na medida que as pessoas não compreendem a palavra, não entendem a palavra, ou não conhecem a palavra. Ele é príncipe das trevas. Onde não há conhecimento, onde não há luz, ele consegue ter êxito. Então, ele será destronado, aquele espírito do ar que controla a mente dos homens, cria toda essa parafernália. Então, para isso, até as potências dos céus serão abaladas. Hoje nós estamos vivendo epidemia do coronavírus, já tiveram várias outras. Então, muitas empresas grandes estão sendo abaladas, mas ainda é muito pequeno. Então, imagine a intensidade para as potências do céu, as estrelas cairão do céu. Então, aí está numa guerra num nível infinitamente maior.